Orando em família, o encontro com Deus através deste devocional. O tema de hoje: o que dizer diante da glória de Deus? Leitura bíblica, livro do profeta Ezequiel, capítulo 10. A palavra diz: A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. A visão das 4 rodas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante, como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim. O segundo, rosto humano. O terceiro, rosto de leão. E o quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam, e quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. Uma dica: tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Em continuidade ao 8º módulo, falando quando tudo parece perdido, o versículo em destaque encontra-se em Ezequiel 10, versículo 4. A palavra diz: então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim
e foi para a estrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O que dizer diante da glória de Deus? O texto de hoje é particularmente singular. Trata-se de uma visão cheia de figuras e elementos simbólicos, que são um desafio à interpretação convencional. A glória de Deus estava manifestada diante dos olhos do profeta e todo o cenário encontrava-se ofuscado pela majestade do trono de Deus. Seres celestiais alados, rodas voadoras, brasas vivas e outras imagens são descritas no limite da linguagem humana, certamente incapaz de traduzir a complexidade da experiência na sua totalidade. Para explicar esse texto, os estudiosos fazem diferentes tentativas. Eu, porém, ofereço como reflexão a simples constatação do assombro, o temor e a humildade de reconhecer nossa limitada insignificância diante da majestade do Senhor. Você já reparou como rastros desse atributo divino vêm ao nosso encontro quando nos deparamos com a criação de Deus? O que dizer diante das dimensões imagináveis do universo, da dança quântica das partículas subatômicas, da força assustadora de uma cachoeira impotente, da quietude de uma bela noite banhada pela lua cheia, da complexidade das relações biológicas que permitem a existência da vida? Todas, eu disse, todas comunicam apenas uma pequenina fração da grandiosidade de Deus. Quando saímos de nossos containers de concreto e asfalto, afastamos um pouco a aridez das equações e teorias científicas e nos permitimos simplesmente experimentar a realidade da criação, somos expostos a sensações indescritíveis. Nenhuma foto ou relatório é capaz de reproduzir, é só indo lá para ver. Da mesma forma, a percepção da presença de Deus é uma experiência impossível de terceirizar. Assim como a fé, ela é essencialmente pessoal, íntima, intraduzível e intransferível. Antes da nossa oração, meu irmão, minha irmã, a glória de Deus, quando é derramada em nossas vidas, não é para ficar guardada, mas sim refletida para o mundo. Pois existem momentos de crise onde nós poderemos mudar realidades, mas estamos preocupados com conquistas pessoais e materiais. Enquanto isso, à nossa volta, pessoas estão morrendo espiritualmente. Vivemos dias em que a depressão está corroendo as pessoas e, infelizmente, nós não queremos mais a cruz, mas somente os benefícios dela. Hoje o Espírito Santo nos convida a voltarmos para os princípios de Deus, negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e refletir a glória de Deus através das nossas atitudes. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. Oremos. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, Altíssimo, Santo e perfeito em santidade, perdoe-me pelos meus pecados. Purifica-me e santifica-me pelo poder transformador e santificador do seu Espírito, o Espírito Santo. Que a minha vida, da minha família, dos meus amigos, parentes queridos, a cada um que está comigo agora, por aqueles que estão impossibilitados de orar, por aqueles que estão sofrendo da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fazendo radioquimioterapia, por aqueles que estão nos presídios, moradores de rua, por aqueles que estão com falência financeira, falência da saúde, falência da família. Seja um santo sacrifício ao Senhor. Na santa autoridade de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. Compartilhem. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.